Fala meu povo, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês sobre tabela dinâmica, que é uma ferramenta bem interessante do Excel que nos permite analisar um conjunto de dados de forma agrupada. Então ele agrupa esses dados e a gente pode fazer uma análise mais ampla através dessa ferramenta. Então, primeiro de tudo, vamos entender como é que está distribuída essa planilha para saber o que é que a gente vai precisar fazer durante essa aula. Então aqui à minha esquerda eu tenho um conjunto de dados que seria uma lista de jogos do campeonato inglês de futebol. Então cada coluna dessa representa, por exemplo, a data em que aconteceu esses jogos, os times que jogaram em casa, visitante, os gols que eles fizeram, quem foi o vencedor e o árbitro. E cada linha dessa é um jogo isolado. Então eu tenho uma partida aqui, uma outra partida totalmente diferente aqui e etc. Então aqui nós precisamos fazer algumas análises de forma agrupada. E aí eu coloquei algumas perguntas como base para que a gente possa ter um norte do que é que a gente precisa analisar. Como, por exemplo, quais os times com mais gols marcados jogando em casa e como visitante, os gols sofridos e etc. Então a gente vai responder algumas dessas perguntas só para a gente poder entender como a gente pode utilizar a tabela dinâmica para analisar dados. Então vamos lá fazer essas observações e essas análises. Primeiro de tudo eu vou selecionar minha tabela para poder aplicar a tabela dinâmica, e para eu fazer essa seleção, como é um conjunto de dados muito grande e para eu não precisar ir até embaixo e selecionar essas informações, eu posso colocar aqui, clicar na célula 1, seguro a tecla Ctrl Shift e aí eu coloco tanto para a direita quanto depois para baixo e automaticamente ele seleciona toda a minha lista de dados. Então a forma mais fácil aí de fazer uma seleção de um grande grupo de dados. Após ter selecionado todas essas informações, eu vou aqui em inserir e coloco em tabela dinâmica. E aí ele vai aparecer essa janela e aí você coloca se você quer incluir em uma nova planilha ou em uma planilha existente. Geralmente eu coloco em nova planilha porque fica essa informação separada para a gente fazer uma análise apenas daquele contexto específico. Então, colocando aqui em nova planilha, ele abre uma nova planilha aqui e através dessa parte nós podemos fazer as análises necessárias. Então aqui à direita abriram-se algumas informações que a gente vai precisar entender. Aqui nós temos os campos que nós temos na nossa base de dados inicial, que é justamente essas colunas aqui específicas. Então vieram essas informações para cá e aqui abriram também algumas informações que nós precisaremos colocar essas colunas, como por exemplo os filtros, colunas, linhas e valores. Como é que eu sei onde eu preciso distribuir cada informação? Primeiro de tudo eu tenho que me perguntar o que é que eu preciso analisar. Então vamos utilizar como base a nossa primeira pergunta, que seria: quais os times com mais gols marcados jogando em casa e como visitante? Primeiramente vamos analisar apenas a parte dos times jogando em casa. Então quantos gols foram marcados por esses times jogando em casa. Então, como eu quero analisar os times que jogaram em casa, eu vou jogar essa informação aqui para linhas, que é para que eu consiga, através das linhas, analisar essas informações. Eu poderia colocar em colunas, mas visualmente não seria interessante. Então, geralmente a gente coloca aqui em linhas para fazer essa análise de uma forma mais visual. E após isso, eu vou colocar em valores quais as informações que eu quero analisar daquelas informações que eu coloquei nas linhas. E o que eu quero analisar é justamente quais os gols em casa que eles fizeram. Então eu vou colocar essa informação aqui para valores e vai aparecer o conjunto de dados agrupados de cada partida onde o Arsenal jogou em casa e quantos gols ele fez em casa. E eu posso mudar até esse nome aqui para ficar algo mais interessante e compreensível, para, por exemplo, gols marcados. Então a gente sabe aqui e aqui eu vou colocar também como times. Então nós temos aqui os times que jogaram em casa, por exemplo, e os gols marcados por esse time jogando em casa. Então aqui foram agrupados esses dados e a gente pode analisar de uma forma mais ampla quais os times, por exemplo, que tiveram mais gols. Só que essa lista ela ainda está desordenada. Eu ainda não sei qual é o time, por exemplo, que está com mais gols, porque eu preciso analisar mais visualmente. Então como é que eu consigo fazer para que isso fique mais fácil de se analisar? Eu posso clicar aqui no botão direito, por exemplo, dentro da minha lista, da minha tabela dinâmica, e em classificar e colocar de classificar para do maior para o menor. E aí ele vai fazer essa lista da forma como ele pega os dados que tem uma informação com um valor maior e vai até o menor ali abaixo. Então agora eu sei que o Manchester City, por exemplo, é o time que tem mais gols marcados. Então é dessa forma que a gente consegue fazer
esse agrupamento de dados e também fazer algumas alterações para ficar de forma mais visual. Temos outras opções, por exemplo, como selecionar todos esses números aqui e poder colocar uma formatação condicional, como por exemplo essa formatação condicional de escalas de cor, onde ele vai colocar os valores verdes, por exemplo, como os maiores valores e os valores vermelhos como os menores valores. E aí ele faz uma escala de temperatura. E aí vai da criatividade de cada um fazer essas análises e essas alterações de uma forma que fique mais visual para poder ficar mais fácil a compreensão. E aí a gente pode selecionar também esses dados e centralizá-los, por exemplo, como aqui. Então eu consigo colocar esses dados mais aqui no centro e assim vamos fazendo de acordo com a nossa necessidade. E aí, por exemplo, se nós quisermos saber agora quais os times visitantes que fizeram mais gols, então a gente vai tirar esses campos aqui, por exemplo, e agora eu vou colocar aqui o time visitante para as linhas, porque é justamente esses times aqui que eu quero analisar, mas eles como visitante. E aí eu vou colocar aqui os gols visitante com valores, por exemplo. Então aqui ele já vai me dar uma lista de valores diferentes. E aí mais uma vez eu vou aqui, clico como botão direito, vou em classificar e coloco classificar do maior para o menor. E agora a gente vê que o Liverpool é justamente o time que tem mais gols marcados como visitante. Então é dessa forma que a gente consegue utilizar a tabela dinâmica, principalmente nessa parte de linhas e de valores, para que a gente possa analisar esse agrupamento de dados e não precise ir na nossa tabela aqui, por exemplo, e analisar linha por linha ou ter que fazer filtros, por exemplo. Aqui na tabela dinâmica ele já dá esses resultados e a gente consegue fazer uma análise um pouco mais visual. Nós também temos os campos de colunas que eu posso colocar, né? Então, por exemplo, se eu colocar mais uma informação aqui de gols casa na parte de valores, ele cria mais uma outra coluna, né? E pode ver que aqui que esses valores eles foram para cá também. Então é como se ficasse aqui a coluna de gols visitante, né? Gols feitos por esse time aqui como visitante e os gols que esse time aqui sofreu pelo time da casa, que era o time que esse time aqui estava jogando contra. Então ele cria mais uma outra coluna e por isso que esses valores aqui foram para a coluna. Então eu tenho como utilizar tanto as linhas quanto as colunas, seria apenas isso que você pode colocar na parte de tabela dinâmica e ele faz esse agrupamento dos dados. Só que tem um outro campo também que é o campo de filtros. Eu posso fazer alguns filtros também que podem ser interessantes durante essa minha observação, como por exemplo, vamos supor que eu quero analisar apenas, eu vou tirar aqui o campo de gols visitantes para a gente conseguir fazer uma análise apenas dos gols do time da casa. Eu quero analisar, por exemplo, apenas os gols do time visitante. Na verdade eu vou tirar esse time visitante aqui e colocar o time da casa, né? Então temos time da casa agora e os gols desse time jogando em casa. E agora eu quero analisar apenas os gols desse time jogando em casa, mas que tiveram um árbitro em específico. Então eu vou colocar esse árbitro em específico aqui na parte de filtros, porque ele vai abrir esse campo e me dá a possibilidade de selecionar dentro daquela minha base de dados algum dado em específico ou um conjunto de dados. Então, clicando aqui nessa setinha, vai ter todas as informações dos árbitros que apitaram alguma daquelas partidas que nós tivemos. Então, eu posso tanto selecionar um item específico, como esse primeiro aqui. Então, ele vai apenas pegar os gols marcados desses times quando o árbitro foi esse. Ou eu posso pegar um conjunto de informações. Então, se eu colocar aqui em selecionar vários itens, eu vou colocar aqui esses 4 primeiros nomes aqui, por exemplo, e clicar em OK. Então ele vai pegar esse conjunto de dados aqui, ou seja, os times que jogaram em casa, os gols marcados por esse time jogando em casa, quando o árbitro eram esses aqui que a gente selecionou. Então assim a gente consegue utilizar também o campo de filtro. Então na tabela dinâmica são essas algumas das informações, né, que vocês conseguem utilizar, algumas formas de utilização que a gente pode fazer, além da parte de segmentação de dados que nós temos como colocar também, como por exemplo aqui em inserir segmentação de dados. Se eu colocar aqui em inserir segmentação de dados, ele vai me informar, né, vai me pedir na verdade qual campo eu quero selecionar para incluir essa segmentação de dados. E aí vamos colocar aqui como time da casa para a gente entender o que é que vai acontecer. Então eu coloquei aqui time da casa e ele vai me dar uma lista com os times da casa que tem naquela nossa base de dados. Então eu vou deixar só mais amplo aqui para a gente conseguir visualizar de forma mais interessante.
E aí o que é que vai acontecer? Se eu clicar aqui, por exemplo, em um desses times, cliquei em Arsenal, ele vai filtrar apenas pelo Arsenal. Então ele vai trazer as informações daquele campo que a gente tinha colocado apenas do time em que eu selecionei. E eu posso selecionar um conjunto de dados. Então vamos supor que eu não quero analisar todos esses times. Eu quero analisar apenas o Arsenal, o Chelsea, o Liverpool, o Manchester City, por exemplo, o Leeds e etc. Então ele vai selecionar na segmentação de dados apenas essas informações que eu cliquei, para que eu possa fazer uma análise mais específica e não uma análise geral. Então, com a tabela dinâmica, com a segmentação de dados, a gente consegue utilizar ela de várias formas, dependendo da nossa necessidade. O mais importante é a gente entender qual a nossa necessidade, o que é que a gente quer analisar, e através disso a gente fazer essas devidas alterações e essas devidas observações. E aí a gente utiliza apenas as ferramentas que a gente precisa. Mas nós podemos tornar isso de forma mais visual ou algo apenas mais funcional, e aí vai da necessidade de cada pessoa. Então, basicamente é isso, um pouco um resumo, né, de como a gente pode utilizar a tabela dinâmica para esse agrupamento de dados. Espero que vocês possam ter entendido. Se tiver ficado alguma dúvida, algo que não deu para compreender muito bem, pode colocar nos comentários que eu vou estar respondendo e até podendo fazer algum outro vídeo mais específico para explicar algumas outras funcionalidades que a tabela dinâmica tem. Então, muito obrigado e é isso.